Olá, meu nome é Luiz Coelho, eu sou um iluminador, trabalho com iluminação para dança já há mais de 20 anos. Trabalhei em diversas companhias aqui no Brasil e em diversos eventos de dança importantes dentro e fora do país. Estou aqui para passar um pouco do processo de criação de luz e de execução de iluminação para dança. Espero poder contribuir com um pouco do conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo dos anos. E o que é iluminação? Iluminação é a arte e a técnica de iluminar espetáculos. Nós vamos falar especificamente de iluminação cênica. Existem vários tipos de iluminações, mas não todas são cênicas. Para que uma iluminação seja iluminação cênica, é necessário que algo cênico esteja acontecendo. É necessário que haja uma apresentação, uma interação entre o que está se apresentando e o público. A iluminação é o que faz a ponte entre o artista e o espectador, ok? É a iluminação que permite que o público veja o que acontece no palco, ilumina os corpos e os objetos em cena, dá profundidade e volume às cenas, cria ambientes tanto realistas quanto lúdicos, posiciona o espetáculo em tempo e espaço, define estações e períodos de tempo, ajuda no enredo do espetáculo, criando efeitos especiais, compõe um ambiente favorecendo os adereços de cenografia, cria emoções através das cores e intensidades, influencia na percepção física do ator ou bailarino, leva o público a reagir artisticamente ao espetáculo, descentraliza as cenas, mudando o foco do espectador, cria nuances e intensidades diferentes e provoca ilusões no público. Luz é o que o bailarino procura no palco. Iluminação é o que o público vê. O bailarino reage fisicamente à luz. O público reage artisticamente à iluminação. O bailarino busca pela luz. Seu físico reage e necessita da luz para se expressar. Já o público é levado a experimentar fisiologicamente as mais diversas sensações e emoções através da linguagem artística da dança. Em um espetáculo de dança, nós temos vários profissionais que trabalham com iluminação. Nós temos o iluminador, responsável pela parte de criação de iluminação. Nós temos o técnico em iluminação, responsável pela montagem da iluminação. Os auxiliares técnicos, que são responsáveis por auxiliar na montagem de iluminação. O eletricista de espetáculo, responsável por fazer toda a parte de ligação desses equipamentos. E o operador de luz. Cada um tem uma função específica dentro da iluminação, não são todos iluminadores. O iluminador, ele, dentro do processo de criação, ele faz a criação de luz, passa o mapa de luz para o técnico e passa o roteiro de operação para o operador de luz. Ok? E como é esse processo de criação de luz e execução? O iluminador, ele começa o seu processo de criação de luz para a dança já nas primeiras conversas com o coreógrafo e o diretor. Aí
são discutidas questões sobre o espetáculo, sobre aquilo que se quer passar para o público, né? Aí o iluminador tem acesso à trilha sonora do espetáculo, ao roteiro do espetáculo, aos figurinos, cenografias e aos ensaios. As pessoas acham que a iluminação ela é criada no teatro. Não, a iluminação ela é feita nos ensaios, fora de palco. No teatro é apenas a execução daquilo que foi proposto, daquilo que foi criado, né? O iluminador ele cria dois documentos, um mapa de luz, que é uma planta baixa de iluminação, que é a parte técnica, o que vai ser usado, que equipamento que vai ser usado, onde vai ser ligado esse equipamento, todas as questões técnicas do espetáculo. E o roteiro de operação, que é a parte artística do espetáculo, onde o iluminador vai dizer como que funciona cada coisa, como que entra cada luz em cada cena. Então essa é a parte artística do espetáculo. Toda criação de luz, ela nasce das trevas, ela nasce da escuridão, da ausência da luz. Para o iluminador, nada é mais importante que o escuro, pois é dele que nasce a iluminação cênica. É no processo de criação de luz que o iluminador busca informações para realizar sua criação. Informações contidas nos textos, roteiros, na trilha sonora, nas marcações de cena, nos desenhos coreográficos e na movimentação dos bailarinos. Com essas informações, o iluminador passa a planejar a colocação das luzes nas cenas, se utilizando da dramaturgia e sentido das luzes. Existem dois tipos de luzes, a luz natural e a luz artificial. E o que é a luz natural? A luz do sol é o nosso melhor exemplo de luz natural. E luz artificial são todas as luzes criadas pelo homem. Então, quando tratamos de espetáculos, nós utilizamos geralmente luzes artificiais, né? Ou para criar as nossas iluminações. Existe uma diferença do que é luz e do que é iluminação, não é? Então, nós usamos a iluminação artificial para iluminar nossos espetáculos. No princípio, lá atrás, os gregos usavam a iluminação artificial em seus espetáculos. A luz do sol fazia o seu papel de iluminar os espetáculos durante o dia. Em uma criação de iluminação cênica para dança, nós, os iluminadores, né, utilizamos dos desenhos coreográficos, né, dos padrões dos desenhos coreográficos, onde se inicia o balé e para onde esse balé vai. E também nos ângulos e direções das luzes que vamos posicionar nos espetáculos. Existem vários tipos de espaços cênicos. Os palcos italianos, os palcos elisabetanos, os teatros de arena e os espaços alternativos. O que mais utilizamos no Brasil são os palcos italianos, e é deles que vamos falar bastante daqui para frente, e de seus equipamentos. Para entendermos um pouco sobre o processo de criação, devemos levar em consideração alguns aspectos relacionados à criação de luz. As pessoas sempre perguntam
como você cria uma luz, né? Qual é esse processo de criação? Eu sempre digo que dança se ilumina de trás, né? Contra a luz, de cima, luz a pino, das laterais, torres laterais, no chão ou superiores, e um pouco de frente, né? Com exceção dos balés de repertório, que temos que ter um pouco mais de luz de frente para iluminar toda a parte de cenografia, né? Tem uma área muito grande para iluminar, então os balés de repertório eles tendem a ter uma iluminação mais maior, né? De frente e de comprimento de luz de palco, né? Bom, e o processo de criação, em um processo de criação, a gente deve levar algumas considerações. Para realizar uma criação de luz para a dança, o iluminador deve levar em consideração todos os aspectos técnicos e artísticos e fisiológicos da luz, como a função das cores, a dramaturgia e a movimentação coreográfica. Todo o processo de criação de luz deve buscar estar na mesma direção dos outros elementos de criação do espetáculo, como a criação coreográfica, a trilha sonora, cenário, o figurino, pois são estes os 5 elementos que dão vida à criação artística, que dão vida a uma obra. Para cada um elemento, um criador, para todos os criadores, uma única linguagem. Isso quer dizer que os elementos da criação eles devem se complementar, né? A cenografia, a iluminação, a sonoplastia, a criação coreográfica e a iluminação devem estar na mesma harmonia. Um não pode sobrepor o outro, né? Uma luz adequada ao trabalho, ela tem que estar valorizando a parte cenográfica, a parte coreográfica. Ela não pode sobressair a isso, tá? Então tem que estar de acordo com aquilo que está no palco, né? E para criar uma iluminação, o iluminador deve se valer de alguns elementos objetivos, como os padrões e desenhos coreográficos, pois são eles que nos direcionam e nos localizam em cena. Corredores, filas, diagonais e bolos, né, quando se juntam, né, são exemplos de padrões coreográficos e é através deles que nós, os iluminadores, nos localizamos em cena. Luz de frente contra luz, as luzes laterais, luzes cruzadas, diagonais de chão, corredores frontais, laterais, recortes de luz, quadrados, retângulos, globos, focos, são formas de iluminar cenas, dependendo do momento e do que se pretende iluminar. Tá? Se um ou mais bailarinos iniciam a coreografia no centro do palco, o iluminador ele deve buscar alternativas para iluminar essa cena, de acordo com a narrativa, com o texto e com a localização dos bailarinos, sempre buscando alcançar uma linguagem emocional, a linguagem emocional desejada. O iluminador, em seu processo de criação, busca entender a obra através do release, do roteiro, da proposta coreográfica e principalmente do sentido e emoção que o coreógrafo busca passar com a sua obra. Em seguida, o iluminador busca nos versos e nos acordes da trilha sonora momentos que criam sentido e emoção. Bom, a gente se vale muito do que o diretor ou coreógrafo nos passa sobre o que se pretende com as cenas, porque a dança ela passa de forma diferente para os espectadores
coisas diferentes, emoções e sentimentos diferentes. Então é preciso que você entenda o que o coreógrafo quer passar com a cena para que você esteja de acordo com aquilo e não vá numa outra linguagem diferente daquilo que se propõe. Né? Então essa conversa e se estar alinhado com o coreógrafo, isso é muito importante. Você ter que falar a mesma linguagem, tá? O próximo passo é o estudo coreográfico. Durante os ensaios, estudando as marcações de cena, desenhos coreográficos e a movimentação dos bailarinos. Com essas informações em mãos, o iluminador passa a definir as cores que irão compor os momentos cênicos do espetáculo, bem como sua intensidade, nuances e as emoções desejadas, valorizando coreografia, cenários, figurinos e elementos cênicos. E nesse momento também que se define os equipamentos de luz que vão tornar possível realizar a iluminação desejada, de acordo com o tipo, modelo, função de cada um deles, bem como sua localização, ângulos e direções pretendidas no palco, colocando no mapa de luz todas as informações técnicas necessárias para realizar a montagem e afinação. E aí você passa a criar um roteiro de cena, um roteiro de operação de luz, é onde você vai dizer qual o momento que entra cada luz, né, para compor a cena e para passar a emoção desejada. Com o roteiro de luz em mãos, constando todas as informações artísticas referentes à programação e operação de luz do espetáculo, como por exemplo as entradas e saídas das luzes de acordo com as cenas, movimentações coreográficas. Baseando-se no roteiro, o iluminador faz a programação e a operação da luz durante o espetáculo. Então nós temos dois processos, você faz todo o processo de ensaio, o processo de conversa, o processo de definição de luz, conversa com o coreógrafo, assiste os ensaios, define uma luz, isso vai para o papel. No papel você cria um mapa de luz, que é um desenho de luz, né, técnico, onde vai cada refletor, como eles vão ser ligados em cena e como eles vão acender. E no roteiro de iluminação você define que hora que entra cada cor. Se no momento X entra luz azul, luz vermelha, se entra foco, se entra diagonal, se entra um desenho, se entra um recorte. É no roteiro de iluminação que diz a porcentagem de luz, né, e como é que isso vai estar programado na mesa de luz. E assim, com todos esses elementos cênicos, você tem uma criação de luz de um espetáculo. Quando você vai criar uma luz, você pode se basear em cenografia, né? em trilha sonora. Um exemplo, se a iluminação acontece em uma praça, né, você vai ver o que tem de elemento cênico na praça. Tem árvore, tem banco, tem dia, é noite. Com esses elementos você vai desenhando essa cena, né? Então, se você tem uma praça e um banco, se é durante a noite, você pode utilizar, você pode criar uma lua, uma luz de luar, um postinho que se acende do lado do banco, né? E aí você vai levando, se é durante o dia, você pode fazer um sol, uma nuvem, né? Uma luz mais alaranjada para o dia. E aí você criou o ambiente. Depois que você cria o ambiente, você vai dizer que emoção que aquela cena quer passar, né? Se é uma cena romântica, se é uma cena dramática, se é uma cena apaixonante. Existe uma diferença entre paixão e romantismo. Uma luz apaixonante é diferente de uma luz romântica, né? Uma luz dramática, que cores você vai utilizar para chegar nesses elementos. E aí você vai nos detalhes técnicos, nos detalhes artísticos, como por exemplo, nesse momento vai se fechar um foco, vai se dar um destaque maior ao rosto, vai se dar um destaque maior ao banco, vai se dar um destaque maior à árvore, vai se dar um destaque maior à lua, né? Você vai pensando essas coisas, né, emocionalmente para direcionar o público no caminho que se deseja com a iluminação. Né? Os balés de repertório,
não dá para inventar. Você tem uma licença poética que você pode criar em cima de um balé de repertório, mas não dá para inventar, porque o texto já diz para você, né? Se é durante o dia, se é durante a noite, se acontece dentro, se acontece fora, se acontece no jardim, se acontece no, num campo. Então você vai só compor as cenas. Você vai ter uma liberdade de criação, de passar algumas coisas, mas os balés de repertório, eles tendem a já ter essa narrativa, então não dá para inventar muito, né? A Luz de Gisele, balé Gisele, durante o dia, durante o dia. A luz do balé Gisele durante a noite é durante a noite. Não tem como mudar as cenas. Então seguimos nessa linha de raciocínio. Já os balés de criação, esses te dão mais imagens para trabalho, mas sempre de acordo com aquilo que o coreógrafo determina para passar a sua obra. Que nós, iluminadores, nós temos liberdade de criação, desde que estejamos de acordo com a obra e com aquilo que o coreógrafo e o diretor quer passar com a obra dele. Nós somos apenas um componente dessa obra. E para passar a emoção desejada, as cenas, dar sentido e emoção àquilo que está no palco, utilizando a iluminação cênica, nós precisamos utilizar as cores. Então é importante conhecer a cor e o sentido que ela provoca fisiologicamente no espectador. É importante saber que as cores que nós temos, as cores primárias, né, e as cores secundárias. As cores primárias são o vermelho, o verde e o azul. As cores secundárias são as derivadas da mistura entre essas cores. Por exemplo, quando misturamos o vermelho com o azul, nós temos o magenta, que é uma cor secundária. Quando misturamos o vermelho com o verde, temos a cor amarela, uma cor secundária. Quando misturamos o azul com o verde, temos o ciano, que é uma cor secundária também. E daí todas as outras misturas de cores que vamos criando através da mistura dessas três cores primárias e das três cores secundárias. Importante também saber que existem as cores monocromáticas, tá? Que são formadas por apenas uma cor, e as cores policromáticas, que são formadas por duas ou mais cores, né? Então, são as cores que causam a emoção ao público. Então, se a minha cena é uma cena romântica, eu vou utilizar uma determinada cor. Se a cor se a cena é dramática, outra determinada cor. Se é algo mais frio ou algo mais quente. Se a minha cena é durante a noite, eu vou utilizar o azul, né, os tons de azul, tons de luar. Se é durante o dia, tons do dia, como o âmbar, o amarelo, tá? Se é de manhã, se é de tarde, e assim vamos construindo as cenas. Sugiro que estudem a teoria das cores de Isaac Newton, tá bom? E quando a gente quer um palco mais aprofundado, nós vamos utilizar o azul, que dá mais profundidade, né? Se a cena ela é romântica, podemos utilizar alguns tons de rosa, alguns tons de azuis combinado com rosa. Se é uma cena mais apaixonante, podemos utilizar o vermelho, que ao contrário de que muitos acham, o vermelho ele não é utilizado em cenas de dramáticas de morte. Geralmente se usa vermelho e na verdade é uma cor quente, é uma cor mais apaixonante, né? Cenas dramáticas temos que usar tons mais frios combinados com o branco para dar esse sentido mais dramático à cena, e assim vamos construindo
mas é uma coisa muito, uma seara muito ampla que não dá muito para a gente falar em um período curto de tempo, tá? Então isso precisaria ser melhor estudado, tá? Mas o que se dá sentido às cenas são as luzes e os ângulos que utilizamos para poder causar emoção ao público. E é nesse processo de criação, de criar uma luz, que devemos entender que a iluminação ela é como a dança, né? Ela só vai se tornar algo artístico quando for para o palco, quando for para o espaço cênico, né? Ao contrário disso, ela é um emaranhado de cabos, de equipamento, de lâmpadas, né? Isso só se torna artístico quando é incorporado a algo artístico, a uma cena, né? Então nós dependemos que algo aconteça para que a iluminação se torne uma iluminação cênica, algo artístico. É como a dança. A dança ela é algo artístico quando é coreografada, quando vai para o palco, quando vai para a apresentação. Fora isso, na sala de aula, ela é algo basicamente técnico, né? E nós nos valemos dessa parte técnica para alcançar o artístico. Bom, chegamos ao final e espero ter contribuído com um pouco do meu conhecimento sobre iluminação cênica. Espero que tenha sido proveitoso e útil a todos. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase de Leonardo da Vinci. Todo corpo, no meio do ar luminoso, difunde-se em círculo e enche as partes circunstantes e suas infinitas similitudes, e aparece todo por parte, e em todo, em cada mínima parte. Leonardo da Vinci.